para todo mundo, tudo bem? Professor Wagner aqui e estamos começando mais uma aula agora em 2021, né? Agora nesse ensino híbrido, né? Vai ser uma loucura, então vai exigir tanto de nós, professores, quanto de vocês, alunos, alunas, uma organização muito mais bem feita, muito mais definida do que foi o ano passado, tudo bem? Bom, então vamos lá. O conteúdo dessa aula é voltado para os alunos e alunas do nono ano da rede pública estadual de ensino aqui do estado de São Paulo. Mas, né, se você não é meu aluno, se você não é minha aluna, sinta-se à vontade para comentar, deixar suas dúvidas, suas sugestões aí nos comentários. E se você, que é meu aluno, minha aluna, nono A, nono B ou nono C, tanto faz, tem que assistir esse vídeo até o final, porque no fim eu vou estar explicando como é que você ganha nota com esse vídeo aqui, tudo bem? Então vamos lá! Bom, a nossa aula ela começa, né? A gente vai ter que entender a hegemonia europeia no planeta, como foi que os europeus influenciaram a forma de viver no mundo todo, né? E como eles influenciam ainda até hoje, tá? Mas antes disso, a gente vai ter, para chegar no hoje, né? A gente vai ter que voltar um pouquinho e entender algumas coisinhas, né? Alguns conceitos que eles colocaram no mundo todo. Antes disso daqui, né, de saber o que é o Estado-nação, teve também, né, a colonização, os europeus viajando para várias partes do planeta e colonizando, né? Mas isso fica muito mais para a história, né? Eu vou tentar trabalhar mais a questão dos conceitos e como que a gente enxerga isso hoje. E a primeira coisa que a gente vai entender aqui é o surgimento do Estado-nação. Vamos entender o que é isso. Gente, é tranquilão, vai por mim, é tranquilo, tá? Bom, primeiro de tudo, o Estado-nação é a forma de organização dos estados modernos, tá? E das organizações sociais que surgem, né, que se estabeleceram em torno do Estado moderno. O Estado moderno ele começa a surgir lá por volta do século XV, do século XV, tá? E aí o seu professor, a sua professora de história vai explicar melhor o que é um Estado moderno. Já a ideia de Estado-nação, ela já surge ali no final do século XVIII, começo do século XIX, e ela meio que surge assim meio que em paralelo também com a questão da industrialização. Tá? Mas a gente vai entender melhor esse impacto da industrialização nas aulas de geografia mais para frente. Bom, o importante é o quê? O que a gente chama de Estado-nação, o nome, né, oficial Estado-nação, a gente costuma chamar assim, né, de modo informal de país. Então, eu estou aqui falando Estado-nação, na sua cabeça está vindo país. Não tem problema, pode chamar de país, não tem erro nenhum. A questão é que a gente vai ver que existe nações que não são países, né? E existe países que não obedecem todas as regras do que é um Estado-nação, tá? Mas essas complicações gerais a gente vai entendendo ao longo do caminho, tudo bem? Bom, para ser um Estado-nação é preciso que ele obedeça 3 itens, tá? Obedeça 3 itens. Quem definiu esses itens? Os países europeus, tudo bem? Então eles estavam ali no final do século XVIII, começo do século XIX. A Europa estava passando por uma mudança, né? Crise do feudalismo, estava começando a deixar de ser vários feudos, né? E se unindo em torno de um grande reino só. E esses mesmos reinos estavam precisando fazer unificações melhores. A gente passou por crises de monarquias caindo. Então toda essa mudança na Europa fez com que eles tivessem que falar, então, né, vamos organizar isso daqui. Para ser um reino, para ser agora um país, um Estado-nação, a gente vai ter que obedecer certas regras de organização. Tá? E essas regras de organização eles acabaram espalhando para o planeta todo, que a gente vai perceber. Então vamos lá. O que é feito o Estado-nação? Ele é um Estado moderno, ele é uma nação e ele tem um território. Tudo bem? Então ele tem que apresentar esses 3 itens. Se ele não apresenta esses 3 itens, teoricamente, ele não é um Estado-nação
por tabela, não é um país, da forma como a gente entende. Tudo bem? Mas vamos lá. O que é o tal Estado moderno? O Estado moderno é aquela separação dos poderes políticos e econômicos, tá? Porque a gente começa a perceber um grande crescimento, né, dos burgueses, dos grandes industriais. Eles começam a ganhar uma força muito grande porque eles possuem o poder econômico, o dinheiro está na mão deles, tá? E a gente tem os atores políticos, né, as pessoas que se dedicam à politicagem, né, como a gente vê. E a gente percebe, então, que geralmente o poder econômico estava na mão também do poder político, né? Então, para poder ser um Estado moderno, o que eles fizeram? Não, vamos separar. Existe o poder econômico e existe o poder político. Mas um anda de mão dada com o outro. Tudo bem? O que isso quer dizer? Quem vai mandar no país, teoricamente, não são empresas, não são pessoas detentoras das grandes riquezas, são pessoas políticas eleitas pelo povo, tá? Eleitas de forma direta, eleitas de forma indireta. Então, o poder político é aquele que vai cuidar da organização do país, né, do Estado. E o poder político, o poder econômico é aquele que vai ter o dinheiro necessário para a construção e a realização de algumas atividades do Estado. Tudo bem? Mas um anda de mão dadas com o outro. Como eu coloquei aqui, o poder político precisa do poder econômico para sustentar o governo e o poder econômico precisa do poder político para que possa garantir a existência do poder econômico. Tudo bem? Então, tem essa separação. E um Estado moderno também, ele é um Estado laico. O que significa? Isso é importante. O Estado laico, ele garante que não vai ter interferência religiosa nos assuntos do Estado. Então vamos lá, o que isso quer dizer? Passou o carro aqui. Uma lei, um conceito, uma regra religiosa não pode valer para o país inteiro, tá? De determinada religião não pode. Então o Estado ele tem o papel de criar leis que vão valer para todo mundo, independente da religião. Por quê? Dentro de um país, né, dentro de um Estado-nação, você tem várias religiões, certo? Então, uma regra de uma religião não pode interferir, querer mandar passar por cima da regra de outra religião, tá? E o Estado moderno procura garantir, então, a liberdade religiosa, você acredita no que você quiser, porém, essa sua fé, né, as regras da sua religião, né, melhor falando, ela não pode querer ditar o modo de vida das outras pessoas que não seguem essa religião. Isso é teoria. A gente sabe que na prática tem muita interferência, óbvio, mas o que garante isso é que o Estado laico não tem uma religião oficial. Porém, né, a gente vai ver alguns países no mundo todo em que eles têm uma religião oficial. Eles têm. E mesmo assim a gente chama de países, devido às relações complexas que existem entre os Estados-nação. Tudo bem? Na teoria, não poderia ser considerado um Estado moderno, um Estado-nação. Porém, na prática, a gente percebe que é feito concessões para atender a interesses entre países. Tudo bem? Então, aqui no Brasil, vamos pensar aqui Brasilzão. O Brasil não tem uma religião oficial. Tudo bem? Então, você que está me assistindo, você pode seguir o catolicismo, o evangelismo, né? As várias correntes evangélicas que existem aí, as religiões de matriz africana, religiões de matrizes orientais, você pode seguir qualquer uma. Agora, o governo, o Estado brasileiro, melhor falando, ele não pode criar uma lei que vai beneficiar só uma religião, tá? Não pode, porque aí está deixando de ser um Estado laico. Então, se ele vai criar uma lei que vai mexer com alguma religião, essa lei não pode ser aceita e também, se é para uma religião, tem que valer para todas. Então, por exemplo, locais religiosos
não pagam imposto do terreno, não pagam IPTU, tudo bem? Então isso não pode valer só para uma religião, tem que valer para todas. Então todas as religiões que têm algum local fixo para prática religiosa, né? Uma igreja, um templo, sei lá o que for, esse local não paga imposto do terreno. Tá? Isso é ser um Estado laico. Agora eu não posso fazer uma que beneficia só uma e vai prejudicar a outra. Tudo bem? Tá? Então entenderam, isso é o Estado laico. Beleza, vamos continuar. O Estado moderno também, ele possui a burocracia. A burocracia são os procedimentos administrativos que garantem que as leis que estão sendo criadas serão aplicadas. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo, tá? Existe uma lei no Brasil que diz que a pessoa, qualquer pessoa, a partir do momento que ela completa 18 anos de idade, ela está autorizada a dirigir. Então ela pode dirigir um veículo com um motor automotivo, tá? Um carro, uma moto, um caminhão, um ônibus, sei lá o que. Essa é uma lei. Porém, para essa lei funcionar, existem regras para que ela possa funcionar. Então, assim, o jovem aí de 18 anos pode dirigir, beleza. Mas ele já não pode sair pegando o carro e manda ver. Não. Ele vai ter que passar por aulas, e essas aulas vão ensinar ele a dirigir, e aí ao fim dessas aulas ele vai passar por um teste para ver se ele aprendeu tudo mesmo, e se ele passar nesse teste, aí ele vai ganhar um documento, né, que é a nossa habilitação, que vai mostrar para todo mundo no Brasil que essa pessoa pode dirigir. Então, todo o processo para se chegar até a lei que garante que pessoas de 18 anos de idade pode dirigir é a burocracia. A burocracia, ela é discutida o tempo todo se existem muitas regras para poder fazer aquela coisa, se existem poucas. Isso é sempre discutível, mas a burocracia é necessária. Tudo bem? Tá? O Estado moderno também, ele tem duas coisas importantes para finalizar o que é o Estado moderno, que é o convencimento e a coerção. O convencimento é que o Estado vai convencer, ele precisa te convencer a viver nele e seguir as regras. Então ele vai trabalhar toda uma questão aí de convencimento de que você tem que obedecer às regras, às leis necessárias para aquele país. E a coerção é o uso da força para o convencimento. Então, se você não está entendendo de forma pacífica, você vai entender na porrada. Basicamente é isso. O que eu quero dizer? Vamos lá. Vamos pensar aqui. Existe uma lei que fala que é proibido roubar. Você não pode roubar objetos, pertences de outra pessoa. Beleza? Então vai ter uma série de propagandas, pessoas, tudo, um monte de coisa, né, na TV, seja o que lá, falando que não pode roubar. Tá bom? Tem uma lei brasileira que fala que não pode roubar. Beleza? Mas você rouba mesmo assim. Se você não entendeu pelo convencimento, então você não se convenceu que é proibido roubar, então vai ter que ser utilizado a força. E qual é a força? Nesse caso, é a prisão, em que você vai ser retirado da sociedade. Você vai ficar confinado num local e, teoricamente, nesse local, você vai ter que entender, vai passar por um novo convencimento do que o que você fez não é permitido. Tá? Então, a coerção é esse uso da força para caso o convencimento não tenha funcionado direito. Tudo bem? Então, se tem aí também uma lei proibindo a manifestação de pessoas contra o governo, né, quem estiver no poder no momento, e um grupo de pessoas resolverem se protestar mesmo assim, então o que acontece? O Estado vai ter que usar a força para proibir essa manifestação. Então isso é o convencimento, isso é a coerção. Tudo bem? Uns anos atrás era permitido você dirigir sem o cinto de segurança. Aí, lá pela década de 90, né, já saiu uma nova lei falando que não, tem que usar o cinto de segurança. Então se via várias propagandas na televisão, no rádio, nas revistas, falando do uso e da necessidade de se usar o cinto de segurança para dirigir.
Mas se tivesse pessoas que mesmo assim não estão convencidas o suficiente da necessidade, então o Estado aplica a coerção, que seria a multa e a prisão de pessoas que não estão obedecendo essa regra. Tudo bem? Então isso é convencimento, isso é coerção. Fácil, né? Bom, e para terminar, né, o que é um Estado-nação, faltam 2 itens lá da formação. Ele precisa ser uma nação, obviamente, ele precisa ter um território. Então a nação é o conjunto de pessoas com uma ideia de pertencimento, né? Que tem uma identidade nacional. Então, esse conjunto de pessoas, por mais diferentes que elas sejam entre si, elas possuem um conjunto ali de ideias, né? Que dá a elas uma identidade nacional. Então, essa identidade nacional é o idioma, é a história, é a cultura, é a etnia, a religião, as religiões. Então, tudo isso, as pessoas que se identificam com todo esse conjunto, né, todo esse pacote aí da identidade nacional, faz parte de uma nação. Tá? Então, você se identifica brasileiro pelo seu idioma, pela história do Brasil, pela cultura que existe dentro do Brasil, pelas várias etnias que existem dentro do Brasil e pelas várias religiões que existem aqui dentro. Tudo bem? Pegando para uma outra área, pensa assim, quem torce para o Corinthians, por exemplo, se identifica com a história daquele clube, né, com a cultura, que são os cantos, né, os gritos que a gente vê na torcida e tudo mais, né, e a forma de organização daquele time, então ele se identifica como corintiano, parte da nação corintiana. E assim vai, tudo bem? Nação K-pop, nação sei lá o que, pode ter basicamente nação de qualquer coisa, mas tem que ter esse conjunto de pessoas que se identificam com esse conjunto de coisas que formam identidade nacional. Tudo bem? Ah, professor, eu não me identifico como brasileiro. Então você não se sente parte desse grupo de pessoas. Você se identifica com alguma outra nação. Tudo bem? Tá? E por fim, o que finaliza o que é o Estado-nação é o território. É você ter um local, um espaço geográfico bem delimitado em que todo mundo vai reconhecer onde começa e onde termina, e isso é reconhecido pelos outros países, pelos outros estados-nação, e dentro desse espaço geográfico vai valer as suas regras e as suas leis. Tudo bem? Então, por exemplo, o Brasil. Todo mundo reconhece o que é o Brasil pela sua identidade, pelo seu território. Então, todo mundo sabe onde o Brasil começa e onde o Brasil termina, né? E se alguém não reconhece, obviamente vai dar problema, tá bom? Estamos chegando ao fim, mas é importante aqui vocês entenderem, né? Lembra que eu falei, por exemplo, que tem países que não são de verdade Estado-nação? Vou dar um exemplo aqui. A Palestina, né? A Palestina, né? Como a gente... Meu óculos está todo. A Palestina, né? O povo palestino, eles têm uma nação, eles se identificam com a história e tudo mais. Mas o que eles não têm? Eles não têm um território definido, reconhecido por todos, é uma briga. E até a questão do Estado moderno deles ainda é um pouco complicada, por uma questão religiosa também forte. Tá? Alguns outros, se a gente olhar na prática, eles não são um Estado-nação, mas se reconhece devido à importância geopolítica que eles possuem no mundo todo. Né? Por exemplo, a Arábia Saudita, tá? A Arábia Saudita ela tem um território reconhecido por todo mundo, ela é uma nação, você tem um povo que se reconhece com aquela identidade, né, da Arábia Saudita, mas ele não é um Estado moderno em si, porque a questão religiosa é muito forte ali dentro, né? Há uma interferência religiosa forte ali. Porém, se abre uma concessão, né? Os países europeus abriram uma concessão de reconhecer a Arábia Saudita como um país, justamente pelo peso que ela possui na dinâmica mundial. Então, a gente abre concessões de acordo com o peso, com a importância que aquele país tem nessa coisa geopolítica, né? nessa relação entre os países, entre os Estados-nações. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido, né, esse conceito básico, né? Tanto que essa ideia do que é um Estado-nação começou na Europa e se espalhou no mundo todo. Então, basicamente, os europeus que definiram o que é um país e o que não é um país. Tá? Se você não segue esse conjunto, você não é um país. Né?
feito concessões devido à importância que ela vai ter no jogo mundial. Mas é isso. Esse é o básico que a gente vai começar e nas próximas aulas a gente vai aprofundando, belezinha? Bom, estamos chegando ao fim. Quem é meu aluno, como ganhar pontinho com essa videoaula aqui? Tem que deixar um comentário aí, ó, tá? Com seu nome, série, mas não pode ser só excelente aula, tem que ser um comentário sobre o assunto da aula, tá? Se for só, excelente aula, eu gostei da aula, professor, não vai contar pontinho de participação aí, tudo bem? Tá? Então é isso. Estamos começando o ano, então, e eu vejo vocês na próxima videoaula. Até mais!